Imagine a cena. Você está diante da Câmara Real de Parto no coração de Madrid. O ar está denso com incenso e medo. Servos correm de um lado para o outro, seus sussurros afiados como facas. Atrás das pesadas portas de carvalho, uma rainha grita. É 1801 e toda a Espanha prende a respiração. Finalmente, silêncio. Uma parteira emerge, as mãos trêmulas, encharcadas de sangue. Ela não sorri. Não anuncia um príncipe. Ela encara a multidão de nobres à espera e murmura: ele não está bem. Dentro da câmara, a rainha da Espanha jaz inconsciente e ao lado dela, envolto em seda, acolhido com reverência, mas recebido com horror, está seu filho recém-nascido, a criança que se tornará Carlos II. À primeira vista, ele parece frágil, mal-formado, estranhamente silencioso. Sua língua é grande demais para a boca. Seu queixo se projeta de forma anormal. Seu corpo é flácido. Ele não consegue mamar, não consegue chorar. E ainda assim, as amas se curvam. Os nobres aplaudem. Porque ele é real, porque é um Habsburgo. Mas o que ninguém diz em voz alta é o que todos veem: essa criança é um aviso. O resultado de uma dinastia tão obcecada por sua própria linhagem que se dobrou sobre si mesma como seda podre. Ele não é apenas um bebê, é uma maldição coroada. E todos fingirão que está tudo bem, que o menino que não consegue mamar, não se mexe, não foca os olhos, está de alguma forma destinado a governar um império. Mas a portas fechadas, os sussurros começam. Ele está enfeitiçado. É o castigo pelo orgulho deles. Deus não criaria um rei assim. E, no entanto, ele será feito rei, porque esta é a Espanha. E a casa dos Habsburgo passou séculos selando seu destino com beijos entre primos. Este dia é o início de seu acerto de contas. E tudo começou aqui com uma rainha que deu à luz um monstro, sangue real. Essa era a frase que usavam. Soava divino, majestoso, intocável. Mas o que ninguém ousava dizer em voz alta era que o sangue real não era apenas sagrado. Estava envenenado, torcido sobre si mesmo, geração após geração de primos casando com primos tios, com sobrinhas, linhas de sangue que se enrolavam sobre si mesmas como uma serpente devorando a própria cauda. E no centro desse labirinto genético estavam os Habsburgo, a família mais poderosa da Europa e talvez a mais biologicamente condenada. Para entender como uma única criança pôde nascer tão catastroficamente quebrada, precisamos voltar séculos. A dinastia dos Habsburgo tinha uma obsessão acima de tudo pureza. Eles não confiavam em estranhos, não confiavam em plebeus, confiavam apenas em si mesmos. E assim, casavam-se entre si repetidamente. Os ramos espanhol e austríaco da família tornaram-se uma árvore grotesca, nodosa e doente. Uma árvore genealógica, que não se ramificava, mas se curvava para dentro como um punho cerrado. Joana da Áustria, ancestral da rainha, era o produto de gerações de endogamia tão severa que seu próprio retrato de família parecia um salão de espelhos. Cada rosto familiar, cada linha de queixo grotescamente exagerada. O chamado queixo dos Habsburgo não era apenas uma peculiaridade de aparência, era um sinal de alerta visível, um queixo tão grande que alguns não conseguiam mastigar, uma língua tão inchada que lutavam para falar, doenças mentais, epilepsia, infertilidade. Tudo isso espreitava sob a superfície dourada da vida no palácio, ignorado porque era inconveniente, negado porque a verdade era insuportável. No século XVII, o coeficiente de endogamia entre os Habsburgo espanhóis era mais alto do que o encontrado entre irmãos. Linhagens inteiras eram experimentos ambulantes de colapso genético. Pareciam realeza por fora, cobertos de seda, coroados de ouro. Mas por dentro, seus corpos estavam desmoronando e suas mentes escorregando,
Mariana da Áustria, sobrinha e esposa do rei anterior, foi escolhida não por amor, mas por sangue. Ela era o mapa perfeito dos Habsburgo, porque já era uma Habsburgo. Ela e seu marido Filipe IV compartilhavam mais material genético do que um pai e um filho. E quando Mariana ficou grávida, a corte rejubilou um futuro herdeiro, uma continuação da dinastia. Mas o que eles não perceberam era que a dinastia já havia se envenenado além da reparação. A criança que ela carregava não era um salvador, era um aviso. No momento em que ele nasceu, as parteiras sabiam que algo estava errado. A criança não chorava, não se movia, seus membros eram flácidos, sua pele de um cinza doentio. E quando finalmente conseguiram arrancar um som dele, foi menos um choro do que uma tosse úmida e gorgolejante. Os médicos da corte correram para tranquilizar a família real. Disseram que ele era apenas fraco, que ficaria forte, com o tempo que milagres aconteciam em lares reais. Mas nenhum milagre estava por vir. A criança não estava simplesmente doente. Era a culminação de todas as más decisões tomadas por gerações de monarcas que acreditavam estar acima das leis da natureza. Um beco sem saída genético coroado. E ainda assim, o chamaram de Sua Majestade Católica. Vestiram-no com mantos, cobriram-no de joias, celebraram seu nascimento como se ele fosse a salvação da Espanha. Na verdade, ele era uma maldição encarnada, um menino que mal conseguia engolir, cuja língua era grande demais para a boca, cujos ossos não endureciam adequadamente. E, no entanto, o reino se moldaria. A ele negaria o que era evidente e o elevaria a um trono que seu corpo nunca foi feito para suportar. Porque o império precisava de um rei, e Carlos Quebrado, ou não, era o único herdeiro que tinham. Chamaram-no de Carlos II, rei da Espanha, defensor da fé católica, governante do vasto império espanhol, que se estendia das Américas às Filipinas. Mas por trás dos títulos, por trás das vestes bordadas a ouro e da espada cerimonial, estava um menino que mal conseguia se sustentar. Desde o momento em que Carlos veio ao mundo, seu corpo o traiu. Ele nasceu com uma cabeça grande demais para seu frágil corpo, um crânio deformado que pulsava de maneira anormal sob a luz das velas. Sua língua era tão inchada que ele mal conseguia fechar a boca, quanto mais falar. Quando bebê, não conseguia mamar. Quando criança, não conseguia mastigar. Engasgava com pão, sufocava com carne, babava constantemente. Suas amas tinham que limpar seu queixo com panos dia e noite. Seus primeiros dentes só vieram quando ele tinha quase 4 anos. Ele não andou até depois dos 5. E quando finalmente o fez, foi com um andar trôpego e incerto, que fazia os cortesãos desviarem o olhar, envergonhados de encarar diretamente seu rei. No entanto, o império aplaudia e sorria, fingindo que tudo estava bem, porque admitir que algo estava errado com Carlos significava admitir que algo estava errado com toda a casa dos Habsburgo. Então eles mentiram, vestiram o fracasso com brocados, chamaram seus silêncios de contemplativos não sintomáticos. Disseram que seus atrasos eram sinais de mistério divino, não danos cerebrais. Por trás das paredes do palácio, no entanto, a realidade sangrava através da ilusão. Em particular, seus tutores desesperavam. Ele não conseguia ler ou escrever com fluência. Era descrito como mentalmente lento, incapaz de concentração, perturbado por ruídos altos e luzes brilhantes. Ele ficava horas olhando para velas piscando ou traçando o ouro bordado de suas vestes como se fossem mapas para outro mundo. Quando falavam com ele, ele raramente respondia. Quando corrigido, fazia beicinho como uma criança. Havia momentos em que se tornava inexplicavelmente violento, estapeando criados, rasgando suas próprias roupas, mordendo os cantos dos móveis. Um embaixador relatou:
O rei parece mais uma criatura preservada por um acidente divino do que um governante ordenado por Deus. Outro simplesmente escreveu: ele não durará muito neste mundo. E, no entanto, Carlos viveu não por força, mas por pura inércia sombria. Sua sobrevivência tornou-se uma espécie de performance política, um ato grotesco de resistência. Sua mãe, a rainha Mariana, governava em seu lugar. Ela sussurrava ordens a portas fechadas, assinava decretos em seu nome, usava o corpo quebrado de seu filho como um escudo, atrás do qual exercia o verdadeiro poder. Cada vez que Carlos era exibido ao público, desleixado em sua liteira dourada, olhos vidrados, cabeça tombando para o lado, o povo era lembrado. O rei ainda vivia, e se ele vivia, o império vivia, mesmo que ambos já estivessem apodrecendo por dentro. Na corte, a atmosfera tornou-se fúnebre. Ministros falavam em voz baixa. Sacerdotes pairavam constantemente, como se esperassem uma morte que nunca vinha. Carlos era mantido em quartos perfumados com incenso para mascarar o odor de suas infecções. Suas roupas de cama eram trocadas 2 vezes por dia porque ele não controlava os intestinos. E ainda assim, retratos eram pintados, mentiras radiantes e lisonjeiras. Davam-lhe maçãs do rosto, fortes, olhos confiantes, o esboço de um sorriso. Apagavam o queixo frouxo, o olhar afundado, os lábios trêmulos que revelavam a verdade. O rei estava desmoronando, mas precisava ser apresentado, precisava ser acreditado, porque não havia mais ninguém. A dinastia apostara tudo nesse menino frágil. Precisavam que ele sobrevivesse, se casasse, produzisse um herdeiro. Mesmo enquanto seus ossos amoleciam e sua mente se desfazia, a corte continuava a sussurrar planos para seu futuro. O rei se casará com uma princesa francesa. Ele gerará filhos. A linhagem continuará. Mas, no fundo, todos sabiam que Carlos não salvaria a dinastia. Ele era seu castigo. E à medida que envelhecia, a linha entre homem e marionete se tornava indistinta. Ele era vestido, posicionado, apresentado, mas nunca estava verdadeiramente presente. Sentava-se no trono como um fantasma feito de carne vazio, gorgolejante e trêmulo. Coroaram-no com ouro, mas a coroa pesava sobre uma cabeça que nunca terminou de se formar. A corte sabia mentir. Fazia isso há séculos, mas nunca a performance fora tão grotesca, tão frágil, tão terrivelmente absurda quanto sob Carlos II. Eles não estavam apenas mentindo para o povo. Estavam mentindo para si mesmos, porque a verdade era insuportável. O menino que coroaram não era um rei. Era um corpo em colapso, com um título real. E o próprio império tornara-se um palco desenhado para manter a ilusão de que tudo estava bem. Os salões de El Escorial brilhavam com a luz de velas e silêncio. Cortesãos falavam em tons comedidos, sempre sorrindo, sempre se curvando, sempre fingindo. Cada servo, cada ministro, cada embaixador tornava-se um ator em um teatro de negação. Se o rei olhava fixamente através deles, estava apenas imerso em pensamentos profundos. Se balbuciava incoerentemente durante uma reunião do conselho, era apenas seu estilo único de governança. Se não respondia de forma alguma, eles assentiam solenemente e interpretavam seu silêncio como sabedoria. Os pintores de retratos tornaram-se cúmplices. Criavam imagens de Carlos II que beiravam a fantasia saudáveis posados régios. Afinavam sua linha de queixo, suavizavam a inclinação de sua testa, endireitavam os ombros curvados. Na tela, ele parecia um monarca. Na carne, parecia um homem moribundo vestido para seu próprio funeral. Dignitários estrangeiros chegavam à corte, esperando majestade. O que encontravam, em vez disso, era uma parada de máscaras teatrais. Um enviado francês escreveu para casa: "Não sei o que me horroriza mais, o rei ou a forma como fingem que ele está bem.
Havia banquetes realizados em sua homenagem, onde Carlos sentava babando em seu cálice, incapaz de levantar a colher. Músicos tocavam para ele, enquanto ele piscava vagamente para o espaço. Um anão da corte uma vez escorregou durante uma apresentação e disse em voz alta, o que ninguém ousava: este é um reino governado por um cadáver. O homem desapareceu pela manhã. Mas não era apenas o rei que estava desintegrando. Era todo o tecido da governança real. Ministérios caíam em disputas internas. Nobres competiam pelo acesso à rainha regente, que exercia poder por trás do véu da maternidade. Fanáticos religiosos viam Carlos como prova de punição divina e começaram a infiltrar-se na vida da corte. Sacerdotes sussurravam sobre exorcismos, nobres trocavam rumores de maldições. Quando as colheitas falhavam ou tempestades assolavam as costas, a culpa recaía sobre a condição não natural do rei. Alguns acreditavam que ele estava enfeitiçado, outros acreditavam que ele era o feiticeiro. E durante todo esse tempo, Carlos permanecia no centro de tudo. Um sol silencioso em um sistema solar agonizante. Seus dias eram estruturados minuciosamente, não por dever, mas por medo. Se fosse deixado sozinho por muito tempo, poderia se machucar. Se fosse forçado a andar muito, poderia colapsar. Se lhe contassem a verdade, poderia gritar. A rainha-mãe, Mariana, mantinha um controle rígido. Ela decidia quem podia falar com ele, quem podia tocá-lo, quem podia vê-lo em seus momentos mais vulneráveis. Ela editava sua correspondência, forjava suas decisões, lia seus pensamentos em voz alta quando ele não conseguia falar. Ele era uma marionete, e ela era a marionetista desesperada para manter a ilusão de controle enquanto o império desmoronava atrás dela. Na capela do palácio, as orações ecoavam incessantemente. Sacerdotes rezavam pela saúde do rei, por sua mente, por sua semente. Porque apesar de tudo, apesar de seu babar, apesar de suas convulsões, apesar de sua incapacidade de completar uma frase inteira, a corte estava se preparando para o casamento, ainda acreditando ou fingindo acreditar que Carlos poderia produzir um herdeiro. Que essa linhagem tão envenenada, tão quebrada, ainda poderia ser esticada por mais uma geração. Mas quando as pretendentes estrangeiras chegavam, viam a verdade. Uma princesa francesa, ao encontrar Carlos pela primeira vez, teria desmaiado. Outra recusou-se a tirar as luvas, temendo contágio pelo próprio ar ao redor. E, no entanto, a corte continuava a aplaudir, a se curvar, a sorrir, porque admitir a verdade significaria desfazer todo o império. Então fizeram o que sempre fizeram. Apontaram para a coroa, beijaram seu anel e disseram: vida longa ao rei. Mesmo enquanto sua mente se desfazia, mesmo enquanto seu corpo quebrava, mesmo enquanto a Espanha começava a morrer com ele. Quando Carlos completou 20 anos, os sussurros haviam se transformado em trovões. Chamavam-no de o rei enfeitiçado, el-retizado, como se suas aflições pudessem ser atribuídas à magia negra, em vez de séculos de endogamia. Seu corpo falhava mais rápido do que os cortesãos podiam encobrir. Seu queixo caía aberto a maior parte dos dias, um fio de baba escorrendo pelo queixo. Seus cabelos caíam em tufos. Sua pele adquiriu um tom amarelo e ceroso, como uma vela deixada muito perto da chama. Seus olhos, antes apenas vagos, agora pareciam assombrados, tremendo em suas órbitas, como se procurassem uma saída do crânio que os prendia. E ainda assim ele governava, ainda sentava no trono. Essa decadência maciça, embrulhada em veludo e coroada com ouro. O casamento tornou-se a próxima grande ficção da corte. Eles precisavam de um herdeiro, precisavam provar que o corpo quebrado no palácio poderia, de alguma forma, continuar a linhagem. Então, escolheram uma noiva, Maria Luísa de Orleans, sobrinha de Luís XIV da França. Uma garota de 17 anos, vibrante, aterrorizada e completamente despreparada,
para o mundo que estava prestes a entrar. Na noite de núpcias, ela foi conduzida à Câmara Real como uma oferenda. Carlos a esperava no trêmulo confuso. O que aconteceu naquele quarto tornou-se lenda. Alguns dizem que ele chorou, outros dizem que orou, outros dizem que apenas a encarou, sem saber o que fazer, até que os atendentes fossem chamados para explicar. Qualquer que seja a verdade, uma coisa era certa: nenhum filho foi concebido, não naquela noite nunca. Médicos foram chamados, remédios foram preparados, poções foram administradas, cantarida, pérolas moídas, até mesmo chifre de cervo em pó. Sacerdotes rezavam, cirurgiões inspecionavam, mas não havia remédio para o que fora passado a Carlos através de gerações de incesto. Ele era estéril, seu corpo incapaz de produzir vida. A rainha murchou ao seu lado, parou de comer, parou de sorrir. E em pouco tempo estava morta aos 26 anos, oficialmente de obstrução intestinal, extraoficialmente de desespero. A corte a enterrou com pompa. Carlos chorou em seu caixão, arrancando tufos de cabelo. Ele pediu para dormir ao lado de seu cadáver. Disse que ela voltaria. Em menos de 1 ano, encontraram-lhe outra esposa. Desta vez foi Maria Ana de Neuburgo, volitiva politicamente astuta alemã. Ela chegou com um exército de sacerdotes e uma equipe de parteiras. Sua única missão era gerar um filho, mas o resultado foi o mesmo. Meses de rituais, silêncio, humilhação e nenhum herdeiro. Ela também começou a apodrecer por dentro, drenada pelo papel que fora forçada a desempenhar. Carlos envelhecia como fruta estragada. Aos 30 anos, parecia ter 70. Seus ossos se curvavam, seus dentes caíam. Ele não conseguia mais mastigar. A comida era amassada, colocada em sua boca, por criados que sussurravam orações enquanto o alimentavam. Ele se sujava regularmente, não conseguia subir escadas, não conseguia ler, não conseguia lembrar. Mas a coroa ainda repousava em sua cabeça. E assim, a corte voltou-se para a superstição. Médicos foram descartados em favor de exorcistas. Despiram. Carlos derramaram água benta sobre seu corpo, entoaram cânticos em latim, queimaram ervas sob sua cama e exigiram que ele confessasse pecados que não entendia. Em um momento, um padre declarou que o rei havia sido amaldiçoado por um feiticeiro mouro como punição pelos pecados de seus antepassados. Ninguém mencionou cromossomos, ninguém ousou sussurrar a verdade, que este era o ponto final natural de uma família que se recusara a misturar sangue com estranhos por 200 anos. Carlos não estava enfeitiçado. Ele era o legado dos Habsburgo, encarnado um aviso vivo em vestes de seda. E ainda assim, permanecia no trono, no palácio, no centro do império agonizante. Cada respiração sua era tratada como um milagre. Cada tremor era interpretado como divino, porque se Carlos morresse, a Espanha colapsaria. Não havia plano B, nenhum sucessor, nenhum filho. Então, embalsamaram seu fracasso em rituais. Erguiam-no como uma relíquia. Um cadáver sagrado que ainda respirava. Protegeram-no de espelhos, esconderam seu reflexo. Falaram com ele, em tons gentis disseram que ele era escolhido ungido amado, e Carlos vazio. E murchando acreditava, ou pelo menos fingia acreditar. Porque quando as mentiras são tudo o que você conhece, a verdade parece o verdadeiro horror. Quando Carlos completou 30 anos, estava claro que ele estava morrendo. Mas ninguém sabia quanto tempo levaria. Seu corpo vinha apodrecendo em câmera lenta desde o dia em que nasceu. No entanto, ele se agarrava à vida com a mesma inércia desesperada que mantinha o Império Espanhol unido, decaindo, mas ainda não morto. A corte, enquanto isso, transformara-se em um campo de batalha de sussurros. Todos queriam saber a mesma coisa: quem herdaria o trono quando Carlos finalmente parasse de respirar.
porque não havia filhos nem herdeiros. Seu casamento com Maria Luísa produziu apenas tristeza, e após sua morte repentina, possivelmente por câncer, possivelmente por veneno, dependendo de quem você acreditasse, Carlos foi forçado a se casar novamente. Sua nova rainha, Maria Ana de Neuburgo, foi escolhida por uma única razão. Sua família era famosa por produzir muitos filhos, mas nem mesmo essa linhagem milagrosa pôde ressuscitar o que já estava condenado. Carlos permaneceu sem filhos. Sua semente era tão sem vida quanto o império que ele governava. Eles voltaram-se novamente para sacerdotes relíquias exorcistas. A rainha até exigiu que Carlos passasse por uma investigação espiritual para determinar se ele havia sido amaldiçoado. Trouxeram monges e místicos que examinaram seu corpo, suas roupas de cama, até as cinzas de sua falecida esposa. Um relatório alegou que sua condição fora causada por feitiçaria, alimentada por chocolate envenenado. Outro afirmou que o próprio Satanás estava habitando a Câmara Real. E Carlos acreditava nisso. Claro que sim. Ele viveu toda a sua vida em um sonho, uma ilusão cuidadosamente encenada de realeza. Agora, enquanto seus órgãos falhavam e sua mente se dissolvia em névoa, ele se agarrava à superstição como um náufrago, se agarra a um pedaço de madeira flutuante. Ele implorava aos homens santos para purificar seu corpo. Dormia com água benta sob o travesseiro. Usava amuletos ao redor do pescoço para afastar demônios, mas nada ajudava. A verdade era mais simples e muito mais horrível. Isso não era obra de bruxas ou demônios. Era a consequência final do incesto do sangue tornado tóxico por gerações de arrogância. Carlos não estava amaldiçoado. Ele era a maldição. Ele começou a apodrecer por dentro. Sua pele assumiu um pálor amarelado. Suas pernas incharam grotescamente. Ele não conseguia mais digerir alimentos. Seus dentes se soltaram e caíram. Seus cabelos saíam em tufos. Quando defecava, saía preto, como piche, misturado com sangue. Seus olhos ficaram nublados, com cataratas. E durante tudo isso, ele permaneceu no trono, seu corpo quebrado, sustentado como uma relíquia sagrada que ninguém ousava descartar. Todas as manhãs, os atendentes o vestiam com mantos de veludo. Penteavam o pouco cabelo que restava, colocavam a coroa em sua cabeça trêmula e o colocavam diante da corte, onde ele sentava com uma figura de cera derretendo ao sol. Sua mente vagava, ele confundia estranhos com membros da família, falava em círculos, olhava para os cantos e sussurrava para pessoas que ninguém mais podia ver. E, no entanto, apesar da decadência, apesar do império em colapso ao seu redor, ninguém ousava agir contra ele porque ainda não havia um sucessor. A linhagem dos Habsburgo, na Espanha, havia se esgotado. O rei estava morrendo e com ele uma dinastia que governara a Europa por séculos. Em desespero, Carlos ditou um testamento, mas até esse documento foi contestado, manipulado por cortesãos, revisado por agentes estrangeiros, reescrito por sacerdotes. França e Áustria circulavam como abutres, cada uma com seu próprio pretendente fantoche. A guerra era inevitável. Todos podiam sentir isso chegando. Mas, por enquanto, tudo o que podiam fazer era esperar. Esperar pelo último suspiro de um rei que viveu tempo demais e sofreu demais. Quando ele finalmente morreu em 1700, Carlos tinha 38 anos, mas seu corpo estava tão destruído que sua autópsia chocou até os médicos mais calejados. Seu coração estava preto, seus pulmões estavam cheios de fluido, seus intestinos estavam gangrenosos, seus testículos, relataram, estavam atrofiados e decompostos. Seu corpo pesava pouco mais de 45 quilos e seu sangue real amaldiçoado, tornara-se espesso como óleo. Não havia filhos para enterrá-lo, nenhum herdeiro para herdar sua coroa,
quebrada apenas o som de sinos, ecoando por um império em luto, apenas um silêncio que parecia vasto demais para preencher. Com Carlos II, os Habsburgo espanhóis morreram, e em seu lugar, uma guerra se acendeu. Uma guerra que envolveria a Europa, redesenhou fronteiras e remodelou o mundo, porque quando reis esquecem que são mortais, os impérios pagam o preço. O último suspiro veio em silêncio. Carlos jazia sob pesados lençóis de veludo, na Câmara Real escurecida, cercado por relíquias e incenso, o ar denso, com fumaça de velas e orações sussurradas. Seus olhos haviam parado de focar dias antes. Seus lábios se moviam apenas para murmurar nonsense, fragmentos de infância latim, quebrado os nomes de irmãs falecidas. E ainda assim, eles se agarravam a ele. Os cortesãos, os sacerdotes, a rainha, todos observando um cadáver que ainda não percebera que estava morto. O homem que coroaram com esperança agora morria com medo, não da própria morte. Ele estivera morrendo desde o nascimento, mas do que significava morrer como o último elo de uma corrente, forjada ao longo de séculos, o fim de uma linhagem que outrora governara metade do mundo conhecido. Seu nome era Carlos, mas poderia ter sido chamado de extinção. Não havia glória nisso, nenhuma última palavra real, nenhuma sabedoria iluminada por velas passada para herdeiros. Apenas decadência. O corpo colapsou para dentro. A pele tornou-se cerosa. A respiração chiou, engasgou e parou. E quando isso aconteceu, ninguém gritou. Eles simplesmente abaixaram a cabeça como se tivessem ensaiado esse momento por anos, porque haviam ensaiado. A morte não foi apenas de um rei, mas de um símbolo de império, de direito divino, da ideia de que o poder poderia ser passado como uma herança de família, intocado pelas consequências. Mas Carlos II provara a mentira dessa ilusão. Ele fora o espelho erguido para a monarquia, um reflexo grotesco demais para negar. E em sua morte, a mentira desmoronou. Os sinos de Madrid tocaram por horas. Por toda a Espanha, o luto foi ordenado por decreto real. Mas o povo tinha pouco a oferecer. A fome já roubara suas forças. Os impostos roubaram seus futuros. A morte do rei não foi uma tragédia. Foi um suspiro há muito esperado. Um fim à espera, um fim à ilusão de que as coisas poderiam continuar como estavam. Por toda a Europa, embaixadas explodiram em atividade. As dinastias francesa e austríaca, ambas com pretensões de sangue ao trono, mobilizaram exércitos antes mesmo que o corpo esfriasse. Em semanas, a Espanha não era mais um império soberano, era um tabuleiro de xadrez, e Carlos apenas uma peça há muito caída, finalmente varrida da mesa. A Guerra da Sucessão Espanhola duraria mais de uma década, matando centenas de milhares, envolvendo todas as grandes potências europeias e deixando o império despedaçado. As Américas se rebelariam, o tesouro se esvaziaria, o mundo seguiria em frente, mas em algum lugar sob os pisos de mármore, de El Escorial, em uma tumba mais elaborada do que um homem como Carlos jamais mereceu, seus ossos ainda repousam, escurecidos, desmoronando, selados em ouro. Ele governou por quase 4 décadas. No entanto, não deixou nada, nenhum herdeiro, nenhuma vitória, nenhum legado além de um aviso. Sua vida e sua morte nos lembram o que acontece quando o poder se torna uma herança em vez de uma responsabilidade, quando linhagens importam mais do que mérito, quando governantes acreditam ser deuses e esquecem que até os deuses, no final, podem sangrar. Carlos de Habsburgo não perdeu seu império, ele foi a perda. A história lembra os reis por suas vitórias, suas conquistas, suas estátuas douradas e túmulos dourados. Mas Carlos II não deixou triunfos, nem monumentos dignos de visita, apenas um aviso esculpido em osso. Seu reinado não foi marcado pelo que ele fez, mas
pelo que ele era, um homem tão consumido pela linhagem que o coroou que se tornou seu último eco. Ele foi o fim de uma história que durara tempo demais, uma dinastia tão obcecada por pureza que se reproduziu até a extinção. E em Carlos, essa loucura tomou forma, um corpo torcido por séculos de arrogância, uma mente quebrada por gerações de sussurros de privilégio. Mas ele não nasceu mal, não era um tirano, era a consequência, um artefato vivo de um sistema que acreditava que o poder poderia ser passado como joia, independentemente do custo. Ele carregou o peso desse erro a cada passo, cada convulsão, cada cerimônia, babando em um palácio que se tornara um mausoléu. O que torna sua história aterrorizante não é apenas a decadência grotesca de seu corpo. É por quanto tempo o mundo continuou fingindo que tudo estava bem. O silêncio, a cumplicidade, o teatro adornado de ouro que cercava seu sofrimento, porque ninguém queria admitir que o próprio sistema havia falhado. Carlos II não destruiu o império destruiu a si mesmo e o usou para isso. E esse é o verdadeiro horror. Não a loucura, não a doença, mas uma máquina que continuou funcionando muito depois de deveria ter parado, movida por superstição, vaidade e sangue, até que o último rei da maior dinastia da Espanha sentou-se babando em um trono enquanto o mundo desmoronava ao seu redor e ninguém ousava falar a verdade. Isso não foi apenas a morte de um monarca. Foi o que acontece quando o poder devora a si mesmo.